Olá, pessoal. Somos convidados a falar sobre a origem da humanidade, a origem do homem e a sua evolução. Bom, nós entendemos que a origem do homem não tem nada preciso. Existem aí aproximações nos estudos científicos. Existem numerosas classificações, muitas vezes contraditórias, pois ainda há várias lacunas importantes a serem sanadas. De um modo geral, podemos dizer que um tronco comum deu origem aos grandes macacos e antropóides, o Pongide, e aos humanos, o Hominide. Em algum momento, essas duas famílias se formam e evoluem em sentidos diferentes. Os Pongide assumem as formas de gorila, do chimpanzé, do orangotango e do gibão, os animais atuais que a gente conhece. Enquanto que os hominídeos passam por várias transformações até chegar ao Homo sapiens sapiens. O Australopithecus, os hominídeos ou os hominidas são classificados em dois gêneros. O primeiro é o Australopithecus, do latim australis, meridional, e o grego Pithecus, macaco, que representa características físicas ainda distantes do homem atual. O segundo é o gênero do Homo, ao qual nós pertencemos. Não se sabe se o Homo evoluiu do Australopithecus ou se ambos são gêneros independentes, ligados a um ancestral comum. Mas tudo indica que os primeiros hominídeos viveram na África do Sul Oriental. Há três espécies conhecidas de Australopithecus. O Australopithecus afarensis é o mais antigo, tendo vivido há mais ou menos 3 milhões de anos atrás. Já o Australopithecus africanus e o Australopithecus robustos existem respectivamente há 1,5 milhão de anos até 1 milhão de anos antes da nossa era, sendo que o Australopithecus africanus pode ter dado origem ao gênero Homo. Essas três espécies são claramente diferenciadas dos Pongidae, porque apesar de sua pequena capacidade craniana, 400 milímetros cúbicos para o Australopithecus afarensis e 500 para os outros. Tinham postura bípede e não possuíam as grandes presas, dentes caninos, existentes nos antropóides. Crânio de um Australopithecus ancestral do homem e crânio de um Australopithecus encontrado na África do Sul, do Homo habilis, há cerca de 2 milhões de anos, sendo, portanto, a espécie posterior à origem do homem, contemporânea do Australopithecus africanus e do Australopithecus robustus. Surgiu a primeira espécie do gênero humano, o Homo habilis, assim chamado por sua capacidade de utilizar pela primeira vez pedras cortantes ou aguçadas, né, para quebrar sementes, cavar a terra em busca de raízes ou esquartejar animais. Seu volume craniano variava entre 650 a 800 milímetros cúbicos. Além disso, tinha uma postura menos curvada que o dos Australopithecus. Homo erectus, cerca de 1,5 milhão de anos atrás. O Homo habilis, até então restrito à África, deu origem a uma espécie que se disseminava pela Ásia e Europa, o Homo erectus. Esse, além de demonstrar uma notável evolução do uso de utensílios de pedra, facas, machados, raspadores, deve ter iniciado a linguagem falada e há cerca de 500 mil anos atrás, começando a abrigar-se em cavernas e a produzir fogo. No aspecto físico, o Homo erectus não ultrapassa 1,5 metro de altura,
tinha arcada superciliar saliente e uma mandíbula maciça, desprovida de queixo. A cabeça articulava-se com a coluna vertebral de modo a ficar ligeiramente projetada para frente. Além dos muitos fósseis de Homo erectus encontrados na África, descobriram-se outros ligeiramente diferenciados na Ásia e na Europa. São eles o Javantropo e o Sinantropo e o Paleantropo, do grego patropos, homem, localizados respectivamente na ilha de Java, Indonésia, perto de Pequim, na China, e Engelberg, na Alemanha. Os três foram classificados como subespécies do Homo erectus e receberam em complementação as denominações javaneses, pequineses e heidelbergueses. Uma das origens do homem, o sinantropo e o javantropo, reconstituição de dois antepassados do Homo sapiens. Aproximadamente há 300 mil anos atrás, o Piorno erectus começou a sofrer transformações que iriam resultar na espécie a qual pertencemos, o Homo sapiens. O homem neordental, restos de superfície mais antiga do Homo sapiens foram descobertas pela primeira vez no vale em alemão Thal, no rio Neander, na Alemanha, daí terem recebido o nome científico de Homo sapiens neandertais. Exemplares semelhantes seriam depois encontrados na França, na Iugoslávia, na Palestina, na África do Norte. A estrutura do homem de Neandertal era pouco superior a 1,5 m. Seu crânio apresentava-se levemente achatado no occipital, com a testa bastante inclinada para trás, maxilares robustos e queixo pouco pronunciado. A arcada superciliar era menos saliente que nas espécies precedentes. Os neandertais caçavam em grupo e abrigavam-se do frio em cavernas. Viveram entre 120 mil anos a 35 mil anos antes de Cristo. As razões de seu desaparecimento não são claras. Muitas devem ter se miscigenado ou sido exterminados pela segunda e mais evoluída superespécie do Piorno sapien, denominada cientificamente como Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem atual. O Homo sapiens sapiens surgiu por volta de 40 mil anos antes de Cristo. Os primeiros espécimes estudados foram descobertos em uma localidade do sul da França, daí serem designados pelo nome de homem de Cro-Magnon. Eram mais altos que os neandertais, que tinham traços fisionômicos menos pesados, com o crânio alongado, a fronte ampla e o queixo arredondado. O Homo sapiens sapiens substituiu o homem de Neandertal e, por volta de 25 mil anos antes de Cristo, espalhou-se pela Terra. Coube a ele aperfeiçoar as técnicas de obtenção de alimentos, ampliar as formas de organização social, estruturar a religião e produzir manifestações artísticas. E com o passar do tempo, o Homo sapiens sapiens deu origem às raças humanas. Atualmente, muitos estudiosos evitam utilizar o termo raça para designar um grupo de humano com um determinado fenótipo. Em seu lugar, preferem a palavra etnia. O motivo para essa rejeição é, sobretudo, ideológico, devido à conotação negativa de raça com racismo, atitude anticientífica baseada na pretensa superioridade de certas raças sobre as demais. Por que os humanos começaram a comer carne? O que mais os levou a querer matar e comer animais? Foi a fome. O macaco antropóide de cerca de 3 milhões de anos atrás não consegue encontrar frutos
ou folhas tenras para comer. Ele come insetos, que afinal são proteína, carne, mas não há o suficiente para matar sua fome. O animal lento, talvez doente, passa por perto dele e ele acaba matando e se alimentando. Ou talvez encontre restos de animais morto por um outro pregador e acaba comendo. E a fome ataca e ele come. E o efeito é rápido, mágico. Com mais proteína animal, seu cérebro cresce, não dá noite para o dia. Aquele macaco não ficou muito mais inteligente comendo o rato e os restos mortais de um veado. Mas é fato que o aumento do consumo de proteína animal resultou no desenvolvimento do cérebro dos hominídeos. É um ciclo de retroalimentação. Comer carne desenvolve o cérebro, o que o torna mais inteligente e capaz de caçar animais maiores. Mais desenvolvimento cerebral. Um dia descobrimos como controlar o fogo, que matou as bactérias em animais mortos. Curiosamente, os neandertais tinham cérebros ligeiramente maiores do que os nossos. Será que eram mais inteligentes? Mas, por outro lado, os neandertais desapareceram. Na verdade, fundiram-se com os sapiens. Há apenas 40 mil anos, pouco mais de 1% da existência dos hominídeos, e não compreendemos completamente a estrutura de seus cérebros. O número de dobras do córtex e a distribuição dos neurônios também importam muito. A outra variável é o tamanho do cérebro em relação ao corpo, mas neste caso não se aplica, visto que os neandertais eram mais robustos, mas não mais altos que os sapiens. E por fim, não podemos nem dizer que nossa espécie é mais inteligente que um neandertal. Há muitas razões pelas quais uma espécie pode ter absorvido outra sem relação com a inteligência. Adaptação climática, agressividade, fome, como algumas pessoas têm dificuldade em interpretar textos. Aqui não estamos dizendo que os veganos são menos inteligentes. Na verdade, é provável que estejamos acabados como espécie. E nada que façamos com a nossa dieta gerará grandes mudanças em nível de espécie. Então, comam folhas de eucalipto, como os koalas, ou comam carne de vaca crua, como os leões. Tudo permanecerá mais ou menos igual. Gostaria ainda de acrescentar que a aquisição de uma dieta carnívora permitiu que nossos intestinos diminuíssem de tamanho, já que não precisavam mais desse comprimento para consumir alimentos mais nutritivos, como folhas e frutas. O cérebro é o nosso órgão mais caro em termos de consumo de energia, consome 20% da energia que nós produzimos, mas um intestino com 1 quilômetro de comprimento, como dos nossos primos chimpanzés, também é um órgão muito caro, muito difícil de manter. Isso também teve um efeito no formato do nosso abdômen e caixa torácica, tornando possível o bipedalismo. Esta redução gradual de tamanho e comprimento permitiu que mais energia fosse dedicada ao desenvolvimento do cérebro. Tudo isso aconteceu gradualmente, muito antes do nosso ancestral comum com os neandertais ou os humanos modernos. Começou antes ou deu origem aos australopithecus, que coexistiu com outros hominídeos cujos molares e intestinos permaneceram adaptados às dietas vegetarianas e que eventualmente foram extintos. E assim, voilà, temos aí o Homo sapiens sapiens, que somos nós. E fomos criados assim. Assim nascemos, assim viemos. Essa é a ciência
para tirar as dúvidas. Nascemos do barro ou nascemos da evolução? A ciência diz que da evolução. Você tire a sua conclusão. Um grande abraço. Tchau, tchau.